Bíblica. Hoje, na verdade, estamos no 31º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: a salvação é pela graça. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim: Tegar harit este sosesmenoi diates pisteos, kai tuto uki ex rimon theotodoron. Porque pela graça sois salvos, mediante ou por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado, pode se assentar. De forma enfática, o apóstolo Paulo declara a causa da nossa salvação. Enfática, porque ele já tinha dito no capítulo 2, versículo 5, pela graça sois salvos. E agora, novamente, ele volta a dizer no versículo de número 8, pela graça sois salvos. E a causa da nossa salvação justamente é isso, é a graça de Deus. Então, o amor, a misericórdia, a bondade, o perdão, a redenção e assim por diante, tudo se resume nesta palavra: graça. Graça de Deus. Dentro da situação deplorável, dentro da situação irreversível que todo ser humano ali vivia, Deus se manifestou em graça. Deus manifestou a sua graça. E é por meio, e é na verdade por causa, esta é a causa da nossa salvação. É unicamente, exclusivamente, propriamente a graça de Deus. Perceba que Paulo, ele diz: porque pela graça sois salvos. Então vamos trabalhar esse primeiro ponto aqui, ó. Pela graça sois. A palavra sois aqui vem de ser ou estar. Então tudo que somos ou fazemos é devido à graça de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Tudo que somos ou que fazemos, somos devedores da graça de Deus. Perceba, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, olha só o que o apóstolo Paulo ele diz, presta atenção. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quando essa palavra aqui, ó, não sou digno, essa palavra significa suficiente, adequado ou capaz. Com isso, Paulo está dizendo: eu não sou suficiente porque tenho faltas, eu não sou adequado porque sou desajustado, eu não encaixo, né, por si próprio, eu não encaixo no plano de Deus, no propósito de Deus por si só Ele que me dá a qualificação para isso, né? E outra, ele está querendo dizer, quando ele diz não sou, ele está querendo dizer, não tenho capacidade por si só, não tem, porque em 2 Coríntios 3,5, Paulo vai dizer, ó, nós não somos capazes nem de pensar em alguma coisa. Presta atenção no que ele diz. Nós não somos capazes nem de pensar em alguma coisa. Esse pensar é julgar e avaliar aquilo que é verdadeiro. Então, se nós não tivermos uma revelação de Deus, nós não se rendemos à verdade. Nós não entendemos a verdade que é Cristo. Somente por uma revelação de Deus. Por isso que ele diz: sem a graça eu não sou capaz nem de pensar. Aí ele diz, porque ele vai dizer, porque a nossa suficiência, ele fala, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, eu entendo uma coisa: apenas Deus pode capacitar-nos para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Só Deus pode nos dar essa capacidade. Aí olha só o que ele diz no versículo 10. Mas pela graça de Deus, olha só, sou o que sou. Então pela graça eu tenho suficiência, ou seja, Deus cobre as minhas faltas. Pela graça eu tenho qualificação, eu me encaixo no plano de Deus, somente pela graça. E pela graça eu recebo capacidade para fazer, é pela graça. Então a graça me faz ser, entende? Agora veja só, e ele diz ainda, aí no versículo de número 10, ele diz: e a sua graça para comigo não foi vã,
essa palavra vã aí significa vazio, infrutífero, sem utilidade. Então, os esforços que resultam em nada, significa, né? Esforços que resultam em nada sem propósito. Então, a graça divina nos faz ter uma vida de propósito, uma vida frutífera e uma vida proveitosa. Então, se tirar a graça de nós vamos ser um povo vazio, infrutífero, que não serve para nada. Agora, coloca a graça. A graça de Deus nos torna úteis, frutífero. A graça de Deus nos dá o norte. A graça de Deus nos dá um propósito. Somente a graça de Deus faz isso. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo diz, né? Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está falando dos outros demais apóstolos. Todavia, ele vai dizer, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, o que o apóstolo aqui está querendo dizer? Essa palavra mais aí, muito mais, significa que excede. Mas no versículo 9 ele falou, eu sou o menor. Só que aí no versículo 10 ele está falando que trabalhou mais do que todos eles. Então, como que o menor pode fazer mais? Pegou aí? Então, como que o menor, ele falou, dentre os apóstolos, eu sou o menor entre eles, eu sou o menorzinho dos apóstolos. Mas ele está dizendo, mas por causa da graça de Deus, eu que sou o menor, acabei trabalhando mais do que eles, acabei sendo mais dedicado do que eles. Mas ele falou, mas não sou eu que fiz isso, não sou eu que orei mais, não sou eu que jejuei mais, não sou eu que evangelizei mais, não é eu que fiz essas coisas, é a graça que operou em mim, por isso que eu fiz. Então ninguém, meu Deus do céu, ninguém pode ser verdadeiramente, se não for essa graça incomparável, maravilhosa, tremenda. Então verdadeiramente ele declara essa grande verdade. Então nós não podemos atribuir, nunca atribua nada a si, porque tudo é a graça de Deus, tá bom? Ele está dizendo, porque se você for ver a lista que Paulo traça, daquilo que ele fez pelo Evangelho, e enfim, lá em 2 Coríntios 11, 23, ele vai traçar uma lista tremenda ali, irmão, do que ele passou, do que ele viveu, os naufrágios, as surras, as preocupações, os jejuns, as orações, os evangelismos, ele vai traçar ali, mas ele está dizendo que tudo aquilo que ele fez, que ele suportou, não foi ele em si, foi a graça de Deus operando sobre a vida dele. Então entende, aqui nessa noite, eu não posso, é isso que nós temos que entender. Então, o que eu sou, o que eu faço, é devido à graça de Deus. Então, eu não posso aqui, vamos supor, existem pessoas que aqui oram mais que outras. Só que essa pessoa não pode se vangloriar porque ora mais que o irmão. Por quê? Porque ele ora porque Deus deu graça para ele orar mais. Entende? Existem pessoas que têm uma capacidade maior para jejuar. Ele tem uma capacidade maior para jejuar, e ele jejua de uma maneira tremenda. Só que essa pessoa que jejua não pode bater no peito e falar, eu sou o cara, eu sou a mulher que jejua. Não pode dizer isso, por quê? Só jejua porque Deus deu graça para ele jejuar. Então, eu quero que você grave isso, estou sendo redundante, mas é enfático também. Então, tudo que nós somos ou que fazemos é devido à graça de Deus, é a graça. Agora ele vai dizer isso aqui, ó. Pela graça sois salvos. Você sabe que a palavra salvo, ela tem vários sentidos. Fala de salvar, resgatar, restaurar e curar. Enfim, mas aqui nesse caso aqui, pela graça sois salvos, é a salvação da morte eterna. No caso, a salvação eterna, né? Consequentemente, é Deus que nos dá a vida eterna. Em Romanos 6, 23, está escrito assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu entendo que Cristo nos salva, pois estávamos mortos espiritualmente, sob o domínio de Satanás, escravizados pelo pecado, e sendo assim destinados à ira de Deus, que é o quê? A condenação eterna. Então Cristo nos salva de tudo isso. Cristo, eu estava morto, Ele me deu vida. Eu estava sob o domínio de Satanás, Jesus falou, agora você é meu.
eu estava escravizado pela carne, pois não conseguia fazer a vontade de Deus, e a carne mandava em mim, eu era dominado pelos meus desejos. Jesus falou: eu te liberto, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora, em vez de eu ser condenado e ir para lá no inferno, eu estou destinado à vida eterna. Essa é a salvação. Então, pela graça é que acontece tudo isso na nossa vida. Por quê? Porque Cristo triunfou. Nós sabemos que Jesus tomou a forma humana, e ele veio aqui na terra, se manifestou de forma humana, sendo ele Deus, tomou a forma humana, e ele triunfou sobre todos os nossos inimigos. Jesus, ele triunfou sobre todos os inimigos. Diga isso comigo: Jesus triunfou sobre todos os inimigos. Então ele é o vitorioso, maior de todos, né? Agora preste atenção: Cristo, ele triunfou sobre o pecado, porque ele não pecou, ele venceu o pecado. A Bíblia diz em Hebreus 4,15 que ele em tudo foi tentado, mas não caiu em nenhuma tentação. Ele é sem pecado. Jesus não pecou, ele é perfeito. Jesus também, ele triunfou sobre a morte e sobre o diabo, quando morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Isso está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, e Apocalipse 1, 18, quando a Bíblia diz que através da sua morte ele aniquilou o que tinha o império da morte. Sendo assim, nem o diabo nem a morte reina mais, é Cristo que reina. E aí Jesus aparece para João, glorificado, e João caiu como morto, e Jesus falou para ele: não temas, porque eu estive morto, mas hoje estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então a chave, presta atenção, quando Jesus fala que ele tem a chave da morte, escute uma coisa, eu já falei isso aqui, mas vale a repetição. A morte na mão de Deus é como um cachorro na coleira. Só faz o que Deus manda, só vai onde Deus quer. É ele que tem a chave. Se Deus chegar e falar assim para a morte: ó morte, naquele ali você não toca, a morte não pode chegar. Quando a morte quer tocar em alguém, quer matar em alguém, sabe o que ela tem que fazer? O Criador, Senhor Jesus Todo-Poderoso, o Senhor me dá permissão de ir lá? Ou você acha que a morte pode chegar aonde ela quer? É Jesus que tem a chave. E é por isso que você não deve temer, porque a Bíblia diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados por esse Deus Todo-Poderoso. Agora perceba, a salvação, a vitória está em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 26, está escrito assim, ó: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, só que a morte ainda não foi aniquilada por inteiro. Ela já está vencida, Cristo já triunfou sobre a morte, tá certo? Só que ainda ela continua operando por permissão do Senhor, e a morte só vai parar de matar quando a morte morrer. E quando que a morte vai morrer? Quando ela for lançada no inferno. A morte vai ser lançada no inferno, entende? A morte é um espírito que mata. Então a morte um dia vai morrer. Cristo venceu ela, né? Cristo venceu ela. E a Bíblia diz que esse é o último inimigo a ser aniquilado. Por que esse é o último? Porque Jesus já triunfou, entende? Sobre tudo, ele triunfou sobre tudo e todos, pecado, diabo, enfim, ele triunfou sobre todos. Mas o último inimigo que Jesus vai aniquilar de uma vez por todas vai ser justamente a morte. Eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês. Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 54 a 57. Dobra a sua atenção aqui, ó. E quando isto, está falando do nosso corpo aqui mortal, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando que isso vai acontecer? Presta atenção, quando Cristo voltar, no arrebatamento, que é chamado na teologia parúcia, tá? Ele vai vir nos ares, e aí quem estiver vivo vai ser transformado, não abrir e piscar de olhos. Quem estiver morto, literalmente, o que acontece? O seu corpo vai vir novamente, e essa pessoa que está hoje no lugar que é chamado de descanso, no caso ele está na Nova Jerusalém hoje, que no caso antes era o paraíso, mas Jesus levou cativeiro, então todos hoje vão para a dimensão de Jerusalém, tá? Que é o lugar onde nós vamos morar. Aí o que acontece? Quando a trombeta soar, o corpo dessa pessoa, ele vai tomar o corpo de volta, por quê? Porque
as pessoas que estão na salvação, eles estão sem corpo, eles estão lá em alma. Só que aí, quando Jesus arrebatar a sua igreja, eles vão estar na Nova Jerusalém com corpo e tudo, porque vai ser um corpo glorificado agora, entende? Aí, ó o que eu posso, por isso que a morte é tragada por essa vitória, porque a morte não pode nos deter mais, entende? Por isso que eu digo, o crente não pode ter medo da morte. A morte para nós que estamos em Cristo Jesus não tem efeito no sentido de acabar com tudo, não existe mais isso. E eu volto a dizer, a experiência que o crente tem aqui na terra com a morte é muito rápida. Você sabia que o crente verdadeiro, ele não verá a cara da morte? A morte só vai ser usada assim, se Deus assim quer fazer. Se Deus quer levar algum crente para o céu, ele fala, morte, toca nele. Deus permite tocar na pessoa. Só que essa pessoa não vai ter experiência com a morte no sentido de olhar para a morte. Ele não vai ter aquele ambiente de treva terrível, porque quando ele morrer, vem os anjos do Senhor escoltar ele. E ele é levado direto para a glória do Senhor. É por isso que o crente não pode temer a morte, tá? Agora escute isso. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aqui também é essa parte aqui. Onde está o inferno? Aqui está errado, é morte, tá? Onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo faz duas perguntas. Aí, versículo 56. Vamos lá. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Deixa eu te explicar. Imagine aqui. Olha o que a Bíblia diz, que o aguilhão da morte é o pecado. Então imagine uma abelha, já expliquei isso uma vez para vocês, a abelha e o seu ferrão, entende? Então a abelha é a morte, o ferrão é o pecado. Então um diabo pega essa abelha e mata o ser humano, entendeu? E por quê? Porque a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei mostra que o homem é pecador. Então essa é a força do pecado, porque todos pecaram. E está escrito na lei divina, na lei de Deus está lá, a lei divina está lá. Não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode isso, não pode aquilo, enfim, tem a lei de Deus. Então, todo ser humano por si só, ele não consegue guardar à risca a lei de Deus. Todos falharam, todos pecaram. Então, essa é a força do pecado, entende? Só que Cristo na cruz do Calvário, o que ele fez? Olha lá, Paulo está perguntando, cadê o aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então Jesus está falando o quê? O que Paulo está querendo dizer? Que Jesus tirou o ferrão da morte, que era o pecado. Você sabia que o pecado, ele já não nos escraviza, não domina mais? Por quê? Porque Cristo já perdoou todos eles. Agora versículo 57, que é aqui o mistério. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra vitória significa, além de ser vitória, significa conquistar completamente. Isto é, desde o brado na cruz, qual foi o brado na cruz? João 19:30, está consumado. Desde esse brado na cruz, toda a vitória de Deus é completa. Vou falar de novo isso aqui. Desde o brado na cruz, está consumado. Desde esse brado, toda a vitória de Deus é uma vitória completa. É por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque a obra foi completamente feita. É por isso que nada vai ficar para trás. Deus vai fazer uma obra completa. Deus vai fazer uma obra completa na sua casa. Deus vai fazer uma obra completa em nossa vida. Você vai ter, em Cristo Jesus, você não tem uma vitória pela metade. Você tem uma vitória completa. Eu vou repetir isso aqui de novo. Em Cristo Jesus, você não tem meia vitória. Você não tem meia bênção, você tem uma vitória inteira, você tem uma bênção inteira, porque em Cristo Jesus a vitória é plena, é plena. Então completamente, escute isso, completamente, hoje ainda, enquanto nós estivermos aqui na terra com esse corpo mortal, enquanto nós estivermos com esse corpo, nós estamos sujeitos no sentido de que pode ser que a pessoa possa cair em tentação por não vigiar. Só que o pecado não domina mais. Essa pessoa, quando ela peca, é por falta de vigilância. Não porque o pecado está dominando ela, porque ela não vigiou, não orou e acabou caindo. Entende? Só que quando Cristo voltar e nos arrebatar, nós vamos ter vitória total.
não teremos mais chance nenhuma de pecar, de errar, entende? Hoje o inimigo pode fazer oposição contra nós, mas chegará um dia que ele não vai mais poder fazer oposição. Por quê? Porque estaremos literalmente lá na presença do Todo-Poderoso. Então nós teremos uma vitória total, absoluta, tá certo? Hoje nós já vivemos isso, né? A teologia diz, aquilo que já é e futuramente será, entende? Já somos salvos. Deus já nos deu vitória, mas essa vitória vai se consumar totalmente, plenamente, tá certo? Agora veja, ele vai dizer que essa salvação que Cristo efetuou sobre a nossa vida é por meio da fé. Então eu sou salvo pela graça por meio da fé. A palavra meio aqui pode ser traduzida também como mediante. E fé aqui, o que é fé, irmãos? Fé é depositar confiança em Cristo. Então a fé salvadora é a confiança em Cristo. Pela graça eu sou salvo, mas por meio do quê? Por meio da fé. Então a fé é só um canal. Então preste atenção aqui, eu quero que você entenda, o que salva não é a fé, o que salva é a graça. Pela graça de Deus sois salvos. Mas qual que é o canal para mim chegar até a fé? Ou para mim chegar até a graça? A fé. Então eu quero que você pegue isso, que isso é importante, hein? Então eu não sou salvo por causa da fé, eu sou salvo por causa da graça. A fé é o meio que me faz chegar até a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? É importante você guardar isso. Então escute isso aqui. Então, o que vem primeiro? Essa é uma pergunta. O que vem primeiro? A graça ou a fé? É retórico, tá? É claro que a graça. Uma vez eu estava num programa de rádio e um rapaz perguntou o que vem primeiro para um pastor, né? E perguntou para ele, o que vem primeiro? A fé ou a graça? E o pastor, usando Romanos 5,2, falou que o que vem primeiro é a fé. E na verdade não é. O que vem primeiro é a graça, não é a fé. Porque se primeiro fosse a fé, então o homem teria algum mérito nisso, mas não é. O homem não tem mérito em nada. Então, presta atenção, o que vem primeiro é a graça. Por quê? Sem a graça, eu seria incapaz de ter fé. Então, sem a graça de Deus, eu não teria capacidade de ter a fé para ser salvo. Então, tudo é pela graça. Repete isso. Tudo é pela graça. Isto é, não foi o homem perdido que buscou a Deus. Eu estou te explicando a graça. Então, isso é, não foi o homem perdido que buscou a Deus, mas foi o Deus amoroso, misericordioso e bondoso que buscou o homem perdido. Entende? Não foi o homem que chegou e falou, eu quero ser salvo e vou chegar até a Deus. Não foi, o homem era incapaz de fazer isso. Foi o Deus benigno, benevolente, enfim. Foi esse Deus maravilhoso que falou, ele olhou para nós assim e falou, eu vou te buscar, eu vou te resgatar. Então não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Não tem a ver conosco, tudo aqui tem a ver com ele, é tudo com ele. Quando Adão pecou, quem que buscou quem? Adão foi buscar Deus? Adão se escondeu, gente. Gênesis 3, 9 e 10. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez, ele se escondeu. E aí Deus, o texto diz em Gênesis 3, 9, e chamou o Senhor Deus Adão. Olha lá, e chamou o Senhor Deus Adão. E falou, Adão, aonde você está? Eu estou te caçando. Eu estou te procurando. Por quê? Porque Deus não perde uma alma de vista. Aleluia! Esse sentido de estar se escondendo é como Paulo. Lembra? O Paulo, antes quando a Bíblia chama ele primeiro de Saulo, ele estava o quê? Se escondendo. Deus estava chamando ele, estava escondido. Aí até que um dia Jesus pegou e se revelou e falou, Saulo, Saulo. Entende? Então foi o próprio Jesus que se manifestou. E assim é hoje que acontece. É o Senhor que se manifesta até nós. Olha só. Um comentário bíblico de Bacon diz assim, ó, a fé é a resposta livre e obediente do homem às propostas divinas de salvação. Um exemplo prático disso, que nós somos salvos pela graça, por meio ou mediante a fé. Um exemplo prático disso é João capítulo 9. Lembra a história do cego de nascença? O texto vai dizer que ele era cego de nascença, estava ali, e o texto vai dizer, e Jesus passando,
Foi Jesus que foi até ele. O cego não chamou Jesus, o cego não conhecia Jesus, enfim. E Jesus pegou e foi até ele. Jesus pegou, você lembra da história, fez o lodo, passou nos olhos dele e falou: vai no tanque de Siloé, que significa o enviado. E quando ele se lavou, ele voltou enxergando. Então foi o Cristo que se manifestou para ele, curando ele, libertando a ele daquela treva, daquela escuridão. Então é ele que se manifesta. E agora olha só o que aconteceu quando Jesus se manifestou para esse ceguinho. Olha só. Aí quando ele foi tocado por Jesus, ele já não está mais em trevas. Por quê? Porque ele está enxergando, agora ele tem luz. E aí olha só, e Jesus, ouvindo que o tinha expulsado, e encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? Por que Jesus fala isso para ele? Porque aquele moço que foi curado, aquele homem que foi curado, ele participava de um ciclo de amizade, ele participava, enfim, de uma sinagoga. E aí o que aconteceu? Quando ele estava cego, quando ele estava cego, ele era aceito. Só que agora que Jesus abriu os olhos dele, expulsaram ele. Pegou aí a revelação? Vou falar de novo. Enquanto ele estava cego, ele era aceito. Depois que Jesus abriu os olhos dele, ele falou: você não serve mais para cá. Entende? Existem lugares, preste atenção, que já nós não somos bem-vindos. Por quê? Porque você era bem-vindo quando você era cego, estava em pecado. Agora que Jesus abriu o teu olho, você nunca mais será bem-vindo nesse lugar. E por que não será mais bem-vindo? Oh meu Deus, que coisa linda, né? Quando Jesus nos tira a cegueira, não somos mais bem-vindos nesse mundo. Depois que Jesus abriu os nossos olhos, nos tirou da cegueira espiritual, esse mundo pega e nos expulsa. É por isso que você não é bem-vindo em alguns meios, em alguns lugares. Por quê? Porque você já não é mais cego. Diga glória a Deus por isso. Jesus abriu a tua visão espiritual. Hoje você enxerga a luz da salvação. E aí Jesus pegou e abriu esse diálogo com ele, né? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Olha só o versículo 37. E Jesus lhe disse: tu já tens visto, é aquele que fala contigo. Então presta atenção. E aí ele disse, o moço: creio, Senhor. E ele o adorou a Jesus. Olha o que ele disse: quem é ele? Presta atenção. Aquele cego que agora está com seus olhos abertos, presta atenção nisso, hein? Foi Jesus que curou ele, só que ele ainda não sabia quem era o Salvador. Por que Deus cura o incrédulo? Por misericórdia. Tá? Então pode uma pessoa incrédula que não chegou à fé em Cristo ser curada, como o caso desse homem, ele não tinha salvação ainda, mas Jesus curou ele. Por que ele cura? Porque Deus é misericordioso. Agora, o texto vai dizer que Jesus, presta atenção, quem que se apresentou de novo para ele? Jesus se apresentou para ele para o abrir os olhos. Jesus se apresenta de novo para ele, se revelando. Falou: você crê no Salvador? Aí o moço pergunta: quem é ele para que eu creia? Jesus falou: sou eu mesmo. Então, aí ele pergunta: quem é ele para que eu creia? Veja, o moço está perguntando: quem é ele? Quem é o Salvador? Jesus falou: sou eu. Então, ou seja, não foi o moço que descobriu, foi Jesus que revelou. Ninguém, preste atenção no que eu digo, existem pessoas que podem vir aqui num culto como esse, e às vezes no decorrer desse culto, conforme já aconteceu aqui, a glória que Deus manifestou aqui, alguém entrou aqui, não tem nem a fé genuína, salvadora em Cristo Jesus, e ser curado. Só que ela pode sair daqui e ainda sair sem a salvação, porque não entregou a vida para Cristo. Entende? Porque até mesmo para que a pessoa reconheça quem é o Salvador, ele por si só ele nunca reconhecerá. Ele só pode reconhecer quando Cristo se apresenta e se revela para essa pessoa. Que coisa tremenda, né? O nosso Deus. Então só ele pode se revelar. Agora o texto vai dizer que quando aquele moço ali, Jesus se revelou, o que Jesus falou para ele: você crê? Ele falou: eu creio. E quando ele creu, aí o que aconteceu? A salvação foi efetuada. Então, porque ele creu, ele teve acesso à presença de Jesus. Porque ele creu, entende? Ele chegou à graça de Deus salvadora. E aí o que acontece? A partir do momento que ele creu, ele passou a adorar.
Porque quem crê no verdadeiro Deus só presta culto para Ele, adora Ele. Somente Deus é Salvador e é digno de todo louvor e de toda adoração. Agora pega isso aqui, gente. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Então presta atenção. A salvação é impossível para os homens, mas é possível para Deus. O próprio Jesus falou, Pedro um dia perguntou, quem pode se salvar? E Jesus falou, olha, para os homens a salvação é impossível. O que é impossível? Não está ao alcance. Então a salvação para o homem, por si só, não está ao alcance do ser humano. Não tem nada que o ser humano possa fazer para ele ser salvo. É por isso que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Só Deus pode salvar o ser humano. Salvar do quê? Já expliquei, salvar do pecado, salvar do diabo, salvar da morte eterna. Só Deus pode nos salvar disso. Só Deus pode nos dar vitória sobre essas coisas. Só Deus pode nos garantir a vida eterna. Só Deus. Agora entende isso aqui comigo. A salvação começa e termina em Deus. Filipenses 1,6. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nisto não há mérito nenhum no homem, tudo é de Deus. Escute, nem a fé é mérito dos homens. Por que a fé não é mérito dos homens? Porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra é chamada do quê? A palavra não é chamada da espada do Espírito? E o Espírito é o quê? O Espírito é Deus. Então veja, a palavra vem de quem? Vem de Deus. Por isso que tanto a graça como a fé, tudo vem de Deus. Porque eu não posso ter fé se Deus não manifestar a sua palavra sobre mim. Entende por quê? Eu estou falando que o homem tem a sua responsabilidade do crer. Mas eu estou dizendo que eu não teria capacidade de crer se ele não me desse a palavra. É nesse sentido aqui que também a fé é de Deus, porque o homem tem, nesse sentido, a responsabilidade do quê? De crer, tá certo? Mas só que eu seria incapaz de acreditar, eu seria incapaz de ver Ele como meu Salvador, se Ele não me desse a fé através da sua palavra, porque o que gera fé em mim é ouvir a palavra de Deus. É por isso que um crente que ouve a palavra, ele não é um crente anêmico. É por isso que o crente que ouve a palavra é um crente robusto espiritualmente. Por quê? Porque está cheio de fé na presença de Deus. Cheio de fé. Então, a palavra é chamada espada do Espírito, né? O Espírito de Deus. Logo, vale a repetição. Tudo é de Deus. Agora, presta atenção. Por isso que quando Adão pecou, ele morreu automaticamente espiritualmente. E Deus, graciosamente, foi até ele e fez o quê? Irmão, quando Adão pecou e se escondeu, Deus não foi atrás dele? Foi. E a primeira coisa que Deus fez com Adão, o que Deus fez com Adão? Deus pregou o evangelho para Adão. É chamado na teologia, Gênesis 3,15, o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? O primeiro evangelho a ser pregado. E qual que é a mensagem que Deus pregou para Adão? Presta atenção, Deus é o maior pregador que tem. Eu vou dizer de novo, Deus é o maior pregador que existe. Olha a mensagem de Deus para Adão, para resgatar Adão da perdição. Deus se manifestou em graça, agora Deus foi e falou, Deus se revelou em graça, Deus falou, agora você só pode alcançar essa graça se você tiver fé. Então, para você ter fé, eu prego para você. Qual que foi a pregação de Deus? Nascerá um da semente da mulher, que esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus está falando o quê? Eu, Deus, vou vir na terra, vou me fazer homem, vou morrer na cruz do Calvário, vou ressuscitar. Aleluia! O próprio Deus pregou o evangelho. Eita maravilha! Então presta atenção. Todos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, são salvos por crer em Jesus, o Salvador. Por que o povo do Antigo Testamento, eles criam em Jesus? Porque criam na promessa do Messias, criam na promessa desse Salvador. Todos os que morreram, morreram na fé dessa promessa que Deus fez. Nascerá um da semente da mulher, que esmagará a cabeça de Satanás.
Então todos os profetas, todos aqueles do Antigo Testamento que morreram nessa fé, na fé do Salvador, do Filho de Deus. É por isso que eles tinham salvação no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento? Nós temos a salvação por crer em Jesus Cristo. E agora veja só isso aqui para ficar mais claro na sua mente. Olha só, em Atos capítulo 16, versículo 30 ao 34. Olha que coisa linda isso aqui, gente. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? É o carcereiro. Lembra que Paulo e Silas estavam na prisão, eles oraram e cantaram, Deus mandou um terremoto, e ali Deus abriu todas as portas, as pessoas estavam presas, foram livres, e ali aquele carcereiro, ele quis se matar, se suicidar. Por quê? Porque se algum prisioneiro tivesse escapado, ele pagaria com a própria vida. O Império Romano fazia isso. Por cada pessoa que fugisse, ou seja, ele iria morrer. Então, já que ele iria morrer, ia sofrer muito, ele ia se matar. Quando ele tentou se matar, Paulo deu um grito: não faças tal coisa, porque é isso que o Evangelho de Jesus faz. Grita para o pecador: não faça tal coisa, tem solução para a sua vida. Não faça tal coisa, tem solução. Tem como remediar essa situação. Aí ele pergunta: e aí, o que eu preciso fazer para ser salvo? Leia comigo forte, verso 31, 3, 2, 1. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então preste atenção, aqui crer no Senhor Jesus Cristo é crer. Como assim crer? Só crer que Jesus é Jesus? Não, esse crer aqui, o que é crer? Já falei, crer é depositar confiança em, porque até mesmo os demônios creem que há um Deus. A Bíblia diz em Tiago 2,19, os demônios creem que existe um só Deus, só que eles não depositam confiança em Deus como Salvador, entende? E eles, é claro, porque eles já estão condenados e não têm direito à salvação mais, não tem chance de salvação. Então, existem pessoas que falam: eu creio em Deus, mas não tem uma fé salvífica. Então, o crer aqui, o que é o crer? É um depósito de confiança em uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Agora perceba isso aqui. Quando ele diz: crer no seu Jesus, será salvo tu e a tua casa, o que eu tenho que crer? Eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho que crer que ele é o Verbo encarnado, o próprio Deus. Está escrito em João, capítulo 20, versículo 31. Que a Bíblia vai dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. E aí em 1 João 5,20 vai dizer: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, porque existem os falsos, mas Jesus é o verdadeiro. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, qual é a fé que salva? É que primeiro, que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é o Verbo encarnado. Segundo, eu tenho que crer naquilo que ele fez. E o que Jesus fez? Jesus foi crucificado, Jesus morreu por nossos pecados, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus foi visto pelos seus discípulos depois da ressurreição, 40 dias ele ficou na terra, e agora ele está à destra do Pai, e breve voltará para buscar os que creem em seu nome. Então esta é a fé que salva, entende? É a fé que crê que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus desceu aqui na terra, foi batizado nas águas por João Batista, e ele curou os enfermos, libertou os oprimidos, ressuscitou os mortos, se entregou na cruz do Calvário, aleluia, morreu, é verdade, foi sepultado, é verdade, ressuscitou, levantou dentre os mortos, porque a morte não pôde o detê-lo, apareceu ressurreto diante dos seus discípulos e subiu ao céu, e os anjos dizem: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, daqui a pouco vocês vão ver ele descer, voltar. Então esta é Darabio Derrai, esta é a fé salvadora, entende? Agora escute isso aqui. Esse carcereiro, ele creu. Em resumo, eu preguei: isso é o Evangelho, tá bom? Isso é o Evangelho. Quando você ouvir falar do Evangelho, isso é o Evangelho, é Jesus, é a vida e obra do seu Jesus. Agora o versículo 32, olha lá, o carcereiro perguntou: o que eu preciso ser salvo? Crer no seu Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então o projeto de Deus é o que? É alcançar a família.
É por isso que Deus vai desfazer todo embaraço contra a tua família. Deus tem obra com a tua família. Oh meu Deus, eu vou profetizar de novo aqui que alguém acha que não entendeu. Deus vai desfazer hoje, eu estou profetizando, todo embaraço contra a tua casa, contra a tua família. Por quê? O projeto de Deus é alcançar toda a tua casa, toda a tua família. Desde o início foi assim. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou: todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, que é em Cristo. Então Deus tem obra com a família. Eu estou vendo Deus quebrando laço contra casamentos hoje aqui. Eu estou vendo Deus quebrando o coração duro, desfazendo a rebeldia. Deus vai pegar toda a tua casa. Toda a tua casa. Você vai levantar a bandeira do Evangelho um dia aqui para testemunhar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu libero essa profecia porque eu creio na profecia bíblica. Ninguém da tua família ficará de fora. Assim como Noé entrou na arca e toda a família dele, assim acontecerá com você e com a tua família. Todo o teu ciclo familiar será alcançado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória seja dada a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Eu vejo correntes e cadeados sendo quebrado aqui. O que estava amarrando pessoas, travando pessoas, Jesus está dizendo: o mesmo Jesus que trabalhou na vida do carcereiro, trabalhando naqueles que estavam na casa dele. Enquanto tu ouve a palavra aqui, Deus trabalha na tua casa lá. Aleluia, meu Deus do céu. Agora veja só, versículo 33. Aí Paulo prega a palavra. Olha que lindo, se tu não falar nada com isso aqui, tá ruim, ó. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, ó, lavou-lhes os vergões, e logo, não demorou, porque aquele que aceita a palavra, recebe o evangelho, e logo foi batizado. Não demora para descer as águas. Então você que não desceu as águas ainda, recebeu o evangelho, meu filho, já desce as águas logo de uma vez, hein? Ele não demorou, na mesma noite, aceitou Jesus na mesma noite e já desceu as águas. Não fez nem escolinha de batismo. Por quê? Porque foi uma fé genuína, foi uma fé verdadeira. Hoje a gente faz escola, tem que fazer escolinha para a pessoa se decidir para batizar. Ô meu amado, recebeu o evangelho, abre esse coração aí de uma vez logo. Vai ficar protelando até quando? Vai ficar fugindo até quando? Assuma hoje a posição de crente e diga: eu vou descer as águas do batismo e eu declaro: eu sou de Cristo. Aleluia. Olha lá, e logo foi batizado ele e todos os. Quem que é os seus? Os seus familiares. Não só ele desceu as águas, toda a família dele desceu as águas. Alavácia, que menubrefaço conterfai, alabacanda, arabachanda, calassúria. Agora preste atenção nisso aqui. Oh meu Deus, olha isso aqui, como você vai reagir nessa palavra. Olha lá. E então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Presta atenção. Eles saíram do cárcere e foram para onde? Para a mesa. Ali pegou. Eu vou repetir de novo, vou dar mais uma chance para alguém pegar. Olha lá, ele saiu do cárcere e veio parar na mesa. Porque o carcereiro saiu da prisão para a mesa, ou seja, da prisão para a comunhão. Então ele saiu da prisão, ele estava preso. Ele havia uma prisão, por isso que ele queria se matar. Estava preso, irmão. Agora o Senhor libertou ele da prisão e levou ele para comunhão. Para a comunhão dos santos. Como é bom estar em comunhão com os meus irmãos. Foi por isso que Jesus falou: se andarmos na luz como na luz o Senhor está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus me libertou, aleluia, de toda a opressão. Deus te libertou de toda a ansiedade, depressão, todo medo. O Senhor te libertou disso, sabe para quê? Para você vir na mesa, para você poder cultuar, para você poder se reunir com os seus irmãos e dizer: meu irmão, como é bom estar contigo, como é bom desfrutar desta comunhão contigo. Aleluia! Saia desse cárcere e venha para a comunhão. Aleluia! Aleluia! Olha lá. E na sua crença em Deus, olha lá, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Escute isso. A palavra "e alegrou-se", sabe o que significa? Significa ter alegria excessiva, ou seja, uma alegria que ultrapassa. É uma alegria que ultrapassa o entendimento. E essa alegria, presta atenção, se expressa como, aqui no original, assim, exultar, saltar de alegria, demonstrar alegria com pulos, com saltos. Esta alegria excede, por quê? Porque é a alegria da salvação. Entende quando Pedro e João subiram no templo? A terceira hora, a hora nona, às 3 da tarde, aí estava aquele homem entrevado. Me dá uma esmolinha aí. Estava com a vida entrevada lá, estava paralisado lá. Aí Pedro falou: ó, nem ouro e nem prata resolve a tua situação. A prisão que você está, dinheiro não resolve. O pecado que você está, dinheiro não resolve. Mas tem uma coisa que resolve: é em nome de Jesus. Levanta e anda. Quando o Senhor falou, quando Pedro falou em nome de Jesus, levanta e anda, o que o paralítico fez? Pulou, saltou, e dentro do templo ele dizia: eu era um pobre miserável, era um pecador imundo, eu estava morto, eu estava escravizado pelo pecado, mas hoje eu dou glória, hoje eu dou aleluia, porque eu sou salvo. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que eu me nego a entrar num templo onde pessoas estão com a cara carrancuda. É por isso que eu me nego a entrar num templo onde a irmã não consegue levantar uma mão. Levanta a minha mãozinha. Eu me nego a entrar num lugar onde as pessoas estão azedas, onde as pessoas estão anêmicas. Sabe por quê? Porque a alegria da salvação me faz regozijar, me faz saltar, me faz pular a presença. Alabaxanda, arabacaia. Você que pode, só olha assim para o irmão e diga: receba essa alegria. Urabacanda, xere, mecodácia. Elebacanda, arabacobi, naracanderebaue. Elebidácia, canta, nabraxande, comantu. Se alegra. Tu pode estar na prova, mas ser salvo. Tu pode estar na dificuldade, mas é salvo. A situação está difícil, mas você é salvo. Então se alegra, porque você é salvo. Se alegra. Quem pode se alegrar na salvação aqui? Eu vou dar 30 segundos para o crente abrir a boca e dar só para se alegrar na salvação. Aleluia. 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 Eu estou dizendo: ei, libere essa alegria para fora. Demonstre essa alegria. Uracalação de come na face. O diabo faz de tudo para te ver com a face caída. Faz de tudo para você entrar aqui cabisbaixo. Mas o crente que tem a alegria da salvação, ele entra aqui e fala: meu Deus, a situação não está fácil, mas eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Então eu vou me alegrar. É labária, remuriacanda. Deus está derramando óleo de alegria aqui nesta noite. Põe a mão na sua cabeça. Recebe essa ministração agora.
essa tristeza sai do teu coração, essa angústia sai do teu peito agora, porque a alegria da salvação é maior. Há pessoas que entraram aqui porque estão vivendo um conflito muito grande, entraram aqui, só Deus sabe com o que ela está passando, só Deus sabe o que ela está. Há uma pessoa que não consegue nem comer, de tanta aflita que está, mas nesta noite, a alegria da salvação explode dentro do teu peito. Receba, receba, receba. Aramachara vai de orei, eremeacandoria. Aleluia. É por isso, irmão, quer conhecer um culto onde as pessoas não demonstram a vida, aonde as pessoas estão em pecado. A pessoa, quando está em pecado, Davi falou: enquanto eu estava em pecado, eu me emudeci dentro de mim. Ele estava abatido, estava triste. Então a única coisa que abate por completo uma pessoa é o pecado. Mas o crente que tem a alegria da salvação, aleluia. E por que ele se alegra na salvação? Sabe por quê? Ele pode estar passando luta, mas ele sabe que a qualquer momento Deus pode reverter o quadro que ele está vivendo. Então ele se alegra no Salvador, ele se alegra na salvação. Oh meu Pai, posso ver quantas vezes, né, irmão, é humilhado dentro do trabalho, é humilhado dentro da própria casa, incompreendido, tanta situação. Aí a pessoa chega aqui com aflição, um aperto no coração. Aí você vê que ela é tanto do Senhor que ela fala: eu não vou deixar essa tristeza, essa angústia me vencer não. Sabe o que ela faz? Mesmo agoniada, ela nega a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Ela não faz a própria vontade, porque a vontade dela é ficar emudecida e abatida. Sabe o que ela faz? Ela contraria o seu eu, fala: eu vou me alegrar no meu Salvador, eu vou dar glória. Isso é negar a si mesmo. Meu Deus do céu, só Deus para fazer uma coisa dessa. Só Deus sabe como o dia a dia que esse irmão, que essa irmã passa. Muitas vezes é feito um rolo compressor, é esmagadora a situação dessa vida, a opressão nessa vida. E como que o crente se alegra? Se alegra porque ele tem a salvação na sua vida. Se Jesus é maravilhoso, oh meu Deus, aleluia. Há uma cura interior aqui para pessoas aqui. Eu quero que você tire um minuto de oração comigo aqui agora, antes de eu concluir esse sermão, essa exposição bíblica, porque Deus, eu sinto o gemido do Espírito no meu ser. Aleluia. Eu sabe que tem gente aqui que entrou se fosse no limite. Aleluia. Mas Deus está dizendo: eu sou o teu pastor, eu sou o teu ajudador, eu sou o teu amigo. Você não está só. Receba a força de Deus agora. Pai, eu abro aqui, Senhor, eu abro aqui um espaço no meio desta mensagem, porque eu sou tomado por Ti para interceder. A intercessão é tão importante que o Senhor Jesus intercede por nós eternamente aí na glória, e o Espírito Santo intercede por nós aqui. Ajuda nas nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero lhe pedir, meu Deus, traz agora, Senhor, traz o teu refrigério, traz o teu bálsamo, Senhor. Traz, Senhor, essa graça abundante sobre o teu filho. Que a alegria da salvação se manifeste em grande escala, Senhor. Receba essa graça em nome de Jesus. E agora, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, a pessoa que você disse assim: eu só não tiro a minha vida porque eu sei que eu vou para o inferno se eu tirar a minha vida. Você falou isso para o Senhor: Deus,
eu só não tiro a minha vida hoje, porque eu sei que se eu tirar a minha vida, eu perco a tua salvação. Mas você não vai tirar a sua vida, você não vai perecer, porque maior é o que está dentro de você, maior é a presença do Senhor, do Espírito Santo. Agora veja, o texto vai dizer, lendo todo o versículo para encerrar: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Escute isso, a palavra dom aí significa, além de dom, significa presente. Essa palavra era usada para falar das ofertas sacrificiais oferecidas a Deus. Está escrito em Hebreus 11:4, quando a Bíblia diz que Abel ofereceu a sua oferta ao Senhor, e a sua oferta foi aceita, e Deus deu testemunho dos seus dons. Ele troca a palavra oferta lá por dom, porque é a mesma palavra, tá? Então essa palavra dom aqui era usada quando as pessoas ofereciam aquelas ofertas sacrificiais a Deus. Isto é, o nosso Deus é um Deus generoso. Ele é um Deus doador, Ele é um Deus presenteador, Ele é doador do bem. Agora veja, um dia, escute isso, Moisés, o povo estava clamando na necessidade, o povo estava murmurando e clamando. Aí Deus falou: Moisés, separa o povo aí, porque amanhã todo mundo vai comer à vontade, vai ter carne para todo mundo. Olha o que Moisés disse, 11:23. Oh meu Deus. Aí Moisés falou: Senhor, são 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Moisés está dizendo, são milhões de pessoas. Como que o Senhor vai dar comida para todo mundo? São milhões de pessoas, como todo mundo vai comer aqui nesse deserto? Aí olha que Deus responde para ele: porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, eu não tenho minha mão mirrada, eu sou generoso. Sabe por que Deus falou que a minha mão não está encurtada? Porque o que é a mão estendida? É a cruz. Sabe o que ele falou? Presta atenção. Sabe por que ele falou que a mão dele não está encurtada? Pega a revelação aqui, pelo amor de Deus. Sabe por que a mão dele não está encurtada? Que ele falou: eu não vou negar o meu único filho, eu vou dar o meu único filho. Ah, meu Deus do céu. Por isso que a mão dele não está encurtada, porque ele está falando: eu sou generoso, eu sou doador. Ah, como esse Deus é terrível. Ele estendeu a sua mão na cruz. E Deus ama, Deus nos ama. E qual é a prova do seu amor? O versículo que muitos têm, de fato é o versículo mais importante da Bíblia. Eu coloco ele com Gênesis 1:1. Mas olha só, isso aqui de fato, na revelação do Filho de Deus, é o mais importante. Olha só: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Ele é doador, Ele é presenteador. É por isso que eu estou dizendo, isso é dom de Deus. Qual que é o dom de Deus? Jesus é o dom de Deus. Jesus é a oferta de Deus para resgatar o pecador. Aleluia. Agora escute isso. Oh meu Deus, toda pessoa que ama é generosa. Agora você entende o que Paulo disse para a igreja aos Coríntios? Deus ama quem dá. A generosidade a todo aquele que ama, ele é generoso. E aquilo que ele faz, aquilo que ele dá, não é, isso aqui vai, é com alegria, não é com ele é doador. Agora escute isso aqui é para matar o Deus da avareza no coração de muita gente. Toda pessoa, eu vou dizer de novo, hein? Toda pessoa generosa, ela é doadora. Toda pessoa generosa, ela é, ou melhor dizendo, toda pessoa que ama, ela é generosa, doadora. Agora escute isso:
aqui, o que eu vou falar para vocês, aqui, eu tirei de uma Bíblia de estudo, chamado Ômega, versão de Nelson, uma forma modificada. O que eu vou falar aqui é uma forma modificada. A ideia eu tirei dessa Bíblia de estudo. Tem que falar aquilo que Deus nos dá, Deus nos dá. Aquilo que Deus deu para outro, Deus deu para outro. Mas as palavras aqui, foi Deus que me deu, aqui na sua maioria, tá? Agora eu vou trazer aqui João 3,16, ó. Em João 3,16, vemos o dom de Deus. Quem é o dom de Deus para nós? Cristo. O dom de Deus é a oferta de Deus para o pecador, irmão. Agora veja, aqui pode deixar congelado esse texto que nós vamos mergulhar aqui, ó, rapidamente, é claro. Nesse versículo nós temos aqui o resumo de tudo está aqui, ó. Olha só, eu vou separar. Lê de novo comigo todos esses textos novamente. 3, 2, 1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra por palavra aí, ó. Porque, ou seja, o maior propósito, o plano de Deus é infalível para a salvação. Deus, o maior ser, Deus é inigualável, Ele é antes de todas as coisas. Amou a maior virtude, porque essa é a essência de Deus. 1 João 4,8, a Bíblia diz que Deus é amor. E essa é a maior virtude, por quê? Porque em 1 Coríntios 13,3 vai dizer, e permanecem 3 coisas, a fé e a esperança, mas o maior dessas 3 é o amor. Por quê? A fé um dia acabará, a esperança um dia acabará, mas o amor permanecerá por toda a eternidade. O mundo, olha lá, amou o mundo, o maior alvo, por isso que Jesus falou em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. De tal maneira, a maior medida, essa medida é inexplicável, que deu o maior presente, a maior dádiva, a maior oferta, o seu Filho unigênito, o melhor substituto, porque no antigo pacto se sacrificava bois, ovelhas, carneiros, pombinhos, só que agora Jesus, uma única vez, se entregou na cruz do Calvário, uma vez por todas. Ele é o melhor substituto, para que a maior oportunidade é sem acepção. Deus salva pequeno, Deus salva grande, todo aquele que nele crê, aleluia, todo aquele que crê o recebe como Senhor, disse Pedro em Atos 10,34, olha, agora, aquele que nele crê, esta é a maior promessa, ó, todo aquele que nele crê, esta é a maior promessa, 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, não pereça, o maior livramento, esse é o maior de todos os livramentos que Deus deu para o ser humano, livrar da morte eterna. Mas esta é a maior aquisição. Deixa eu te falar uma coisa. A maior aquisição que o homem pode adquirir aqui na terra não é um carro do ano, não é uma casa própria. A maior aquisição que ele pode ter é ter o seu nome escrito no livro. Encerrando a vida eterna, esse é o maior prêmio. Amém. Está aí João 3,16. Então eu concluo dizendo esse estudo. A salvação é pela graça, e pela fé em Cristo temos acesso a essa maravilhosa graça. Romanos 5, versículo 1 e versículo 2. Coloca aí para mim, eu vou encerrar lendo esse texto. Paulo disse assim, ó, ele resume a obra da salvação aqui, tá? Em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele fala da justificação. Por que justificação? Todos nós, por sermos pecadores, nós tínhamos uma dívida impagável. Então, diante da lei de Deus, todo mundo devia. Só que agora o que a Bíblia diz? Sendo, pois, o quê? Justificado pela fé. Então, presta atenção. O que é justificação? Eu não devo mais nada. Por que não devo mais nada? Porque Cristo já pagou o preço. Eu não tenho dívida, porque Jesus morreu no meu lugar. Então agora, sendo pois justificado pela fé, olha lá, temos paz com Deus. Antigamente a ira de Deus era contra o ser humano. Só que agora, por causa do sangue do Cordeiro, eu tenho paz com Deus. Ou seja, eu não estou em guerra com Deus, eu tenho paz com o Todo-Poderoso. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aí versículo 2, a parte A. Pelo qual também temos entrada, leia aí. Então é por isso que eu disse no início, o que vem primeiro, a fé ou a graça? A graça.
Ele foi e nos procurou. E falou, e pregou a palavra. Aí a gente ficou cheio de fé. E agora, por essa fé, a gente entra na graça. Aleluia. Amém? Com a mão direita levantada, eu estou sendo incisivo, enfático, repetitivo, mas é necessário nesse encerramento aqui agora. Diga assim comigo: eu sou salvo pela graça. Isso não é de mim, é do Senhor. Pela fé, eu tenho acesso a essa graça. As palmas, louve o Senhor.